Boa noite. É com muita satisfação que vamos retornar, né, às nossas atividades do grupo G8, Química 1 Isolada. Queremos primeiro agradecer a compreensão de vocês e dos pais de vocês em relação a todo esse processo que está acontecendo, provocado pela pandemia. É lógico que por mais que a gente se esforce no sistema de educação à distância, jamais será a mesma coisa de uma aula presencial, onde a gente sente o calor humano, tanto do docente quanto dos alunos. Quero antecipadamente pedir desculpa e a colaboração de todos, porque fomos pegos de surpresa, todos nós, todas as áreas de conhecimento, em uma semana ter capacidade e habilidade, né, para preparar aulas no sistema EAD. E no meu caso, detentor não sou dessas tecnologias, estou aprendendo a cada dia. Espero que todo esse esforço esteja valendo a pena e peço antecipadamente compreensão de todos. Nessa segunda etapa do sistema EAD, eu vou passar para vocês duas aulas, videoaula na mesma segunda-feira, cada uma na faixa de 15 a 20 minutos, para que não fique muito extenso. Eu passo uma, vou lá no grupo do Zap, ver se tem alguma dúvida. Se não há dúvida, se eu posso continuar, aí eu libero a outra aula para vocês assistirem. Ok, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula, né, para darmos início a essa nova etapa do processo de ensino-aprendizagem, provocado, como eu tinha dito, na verdade, pela pandemia. Então vamos lá. Começando a aula. Estudos sobre ligações químicas. Ligações químicas é um assunto extremamente importante, principalmente para a prova do Enem, porque não traz tabela periódica. Além disso, porque com o estudo de ligações químicas você tem a capacidade de responder questões principalmente de química orgânica e de físico-química, sabendo a ideia das ligações. Então é de extrema importância vocês dominarem o assunto ligações químicas. É um assunto que sempre cai no vestibular. Estou me referindo ao sistema Enem, mas está o sistema tradicional também, como a UNIT. Né? É um dos assuntos mais importantes do meu ano, se não for o mais importante. Ok? Então vamos lá. Ligações químicas. Primeira coisa, para que ocorra uma ligação, os átomos podem perder, ganhar ou compartilhar seus elétrons. Então, na verdade, por que houve a ligação? Existe um princípio que a gente vai discutir aqui, que os átomos devem adquirir uma estabilidade eletrônica, semelhante à dos gases nobres. E para isso, ele tem três opções. Ou ele doa elétron, ou ele recebe elétron, ou no caso que não há doador, não há receptor de elétron, eles compartilham elétrons. E por que a questão de compartilhar elétrons? Porque a gente viu no estudo do átomo que no orbital cabe no máximo 2 elétrons, sempre aos pares. Então o princípio das ligações é feito sempre aos pares, porque no orbital cabe no máximo 2 elétrons. As ligações químicas são decorrentes de dois fatores importantes. Primeiro, força de atração eletrostática. O que é isso que a física fala, pessoal? Força de atração eletrostática. É quando você tem uma parte positiva e uma outra negativa. Você tem campos opostos que se atraem. Como isso vai acontecer na química? Quando você tem um doador de elétron, como por exemplo, o elemento sódio, símbolo Na, da família 1A. Esse elemento sódio, como ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada, a tendência dele é perder esse elétron. Quando ele perde, ele fica um mais. Ele não fica mais um, pessoal. Ele fica um mais. Ele tem um próton a mais comparado com o total de elétrons da eletrosfera. Então ele fica com cargo mais. Se esse íon sódio se encontra com o íon cloreto, que é o cloro da família 7A, que tem 7 elétrons, então como ele tem 7, a tendência dele é ganhar 1, fica um menos. Então você tem um doador de elétron, que é o íon sódio, e um receptor de elétron, que é o íon cloreto. Nesse caso, forma-se uma força eletrostática e essas espécies se ligam. Um segundo critério é a tendência que os elétrons apresentam
de formar pares, como eu tinha dito. Por quê? Porque no orbital cabe no máximo 2 elétrons em sentidos contrários. Por isso que a tendência dele é de formar pares. Aí você tem a regra do dueto-octeto. Por que dueto-octeto? Porque quando ele só tem a camada K, ele se estabiliza com apenas 2 elétrons. Dueto lembra 2. Para os átomos que tem mais de uma camada, aí eles se estabilizam com 8 elétrons, por isso que é octeto. Por exemplo, se o elemento é da 1A, a tendência dele é perder 1, valência 1, né? Ele se liga uma vez, mas se ele é da 7A, a valência também é 1, ele também se liga uma vez. A diferença entre eles dois não está na valência, pessoal, está no NOx. NOx é como eu me ligo. O 1A tem tendência de perder esse elétron e a 7A de ganhar esse elétron. Um é o mais, o outro é o menos. Mas os dois são monovalentes. Elementos da 2A e 6A são bivalentes, mas com uma diferença no seu NOx. Enquanto a 2A tende a perder 2 elétrons, a 6A tende a ganhar 2 elétrons. Então aqui é 2 mais, aqui é 2 menos. Já as famílias 3A e 4A tendem a ter trivalência, mas a 3A com a tendência de doar 3 e a 5A com a tendência de receber 3. Ou seja, aqui é 3 mais, aqui é 3 menos. Só a família 4A que tem tetravalente e a tendência dele pode ser de perder até 4 e de ganhar até 4. Observe que entre parênteses lá do estudo da tabela, eu botei esses números aqui. Porque, na verdade, essa configuração de A, grupo A e grupo B é a tradicional. A moderna é essa que está em parênteses. Coluna 1, coluna 17, a família 7A. Coluna 2, a 2A, coluna 16, a 6A. Coluna 13, a 3A, coluna 15, a 5A. E coluna 14, a 4A. Por isso que eu botei esses números em parênteses. Tudo bem até aí, pessoal? A gente pode seguir? Eu vou seguir de boa. Né? Só passamos 5 minutos do áudio, eu estou olhando o tempo para não ficar muito cansativo para vocês. Posso dividir em 3 áudios, em 2 eu botei a pretensão de 2, mas pode ser 3 áudios, depender do processo. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica, também chamado de eletrovalente ou heteropolar. Se ela é iônica porque forma íons. Então tem uma força eletrostática. Íons pode ser íon positivo e pode ser íon negativo. Então há uma força eletrostática. Eletrovalente ou heteropolar. Bom, qual é a característica de uma ligação iônica? Aí o texto diz: é caracterizada pela existência de força de atração eletrostática ou colombiana, é o que a física chama, entre átomos. A ligação iônica é a única que ocorre transferência definitiva de elétrons. Preste atenção a isso. A outra ligação não há transferência de elétrons, há compartilhamento de elétrons. Então toda vez que eu perceber que houve transferência de elétrons, você tem uma ligação iônica. E por tabela, o composto é iônico. Basta ter uma ligação iônica, o composto é iônico. Chama-se NOx a carga elétrica do íon. Vou pegar um exemplo que eu tirei lá do livro do Felter. O sódio, 3 camadas eletrônicas, a primeira com 2, a segunda com 8 e a terceira com 1. Observe que esse modelo é um modelo de Bohr, mas tem uma falha, ele está botando as camadas com a mesma distância. Nós sabemos que as camadas não têm a mesma distância. Da K para L, o salto é maior do que da L para M. Mas como isso não é a questão do momento, observe que a distribuição eletrônica do sódio é camada K2, camada L8, camada M1. Então ele tem um elétron nessa última camada. Como ele tem 3 camadas, ele vai atingir o chamado octeto. Ele perde esse elétron para que essa penúltima camada, que passa a ser a última agora, fique com 8 elétrons. Ele perde esse, então essa assume a última camada com 8, octeto. Já o cloro tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, e 7 elétrons na camada M. Ele tem 7. Então, para ele, a tendência é receber esse elétron. Quando ele recebe esse elétron, ele vira um íon negativo, um íon cloreto. E se ele recebe, o sódio perde. Aí o sódio vira um íon Na+. E aí, quando ele ganha esse elétron,
a sua carga passa a ser 1 menos. Porque ele tem um elétron a mais em relação aos prótons que estão aqui no núcleo. Já o sódio tem um elétron a menos em relação aos prótons. Por isso que ele vira o sódio 1+. O seu raio do sódio diminui, porque raio é a distância do núcleo até a última camada. Ele perdeu essa camada. E o raio do íon cloreto aumenta. Todo íon negativo aumenta o raio. Íon positivo diminui o raio. Então você tem, numa ligação iônica, pessoal, a tendência é A, tem tendência de ceder elétrons, B tem tendência de receber esses elétrons. A geralmente é classificado por metal, tome cuidado com isso, porque nós temos o metal berílio que não faz ligação iônica, e B geralmente é formado por ametais. E aí nós temos um cuidado, porque o NH4+ é um ametal, mas que faz ligação iônica. Um doador de elétron e não receptor. Então, quem cede o elétron é o cátion, quem recebe o elétron é o ânion. E a atração entre eles é a atração eletrostática. A ligação iônica, a forma correta de um composto iônico, deve apresentar o menor número possível de cátions e ânions. Se você tem X2Y4, não é o menor número possível, então você tem que simplificar isso aí, pessoal. Então sempre a representação dessa forma tem que ser os menores números inteiros possíveis. Agora, inteiros. De maneira que forme um conjunto eletricamente neutro. Como assim? O sódio era Na+, perdia 1. Então o cloro, recebendo 1, vira aí o cloreto menos. Quando você soma, dá 0. Se você somar e não der 0, sua forma estrutural está errada. Você deve apagar e tentar de novo, pessoal. Então a ligação iônica dá essa segurança a você. A estrutura do composto iônico que você faz na sala ou na prova tem que ser o conjunto eletricamente neutro. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Ou seja, somatório das cargas positivas, que são os cátions, mas a somatório das cargas negativas, que são o ânion, tem que dar 0. Primeiro exemplo que eu boto. Na+, o sódio dá 1A, perde um elétron, o iodo dá 7A, igual ao do cloro, ganha um elétron. Esse doou, esse recebeu. Quando você soma, tem 0. Agora o alumínio é da 3A, a tendência dele é perder 3. Já o enxofre é da 6A, a tendência dele é ganhar 2. Então quando esse ganha e esse perde, ligação iônica. Mas se eu juntasse AL e S, estaria errado, porque a soma não deu 0. Como aqui é 3+, e aqui é 2-, eu coloco AL2, porque 2 vezes 3, 6+, S3, porque 3 vezes 2, 6-. Somando dá 0. Ou seja, a carga do cátion passa a ser índice do ânion, e a carga do ânion, índice do cátion. Então você nunca vai errar, pessoal. Tudo bem? Sempre a soma tem que dar 0, e quando não der 0, você troca as cargas. Eu tenho lá X2+, Y3-. Não sei nem quem é, mas eu vou ter que trocar as cargas. Vai ficar X3, Y2. Então, continuando com a ligação iônica. Se a ligação iônica, porque é formada por compostos iônicos, né? Por atração eletrostática, né? Ou seja, os compostos iônicos são formados por ligações iônicas. E se ele tem uma estrutura iônica, o seu cristal também é iônico. O seu cristal depende da natureza da ligação. Característica dos compostos iônicos. Né? Se é composto iônico é porque ele tem pelo menos uma ligação iônica. Né? Então vamos lá. Há uma formação de um retículo, só que esse retículo tem que ser iônico. Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição. Por que elevada? Porque se a atração é eletrostática, não é fácil de romper. É uma das ligações mais difíceis de você romper. Se é difícil romper, você precisa de muita energia. Então aumenta o ponto de fusão, aumenta o ponto de ebulição. Ou seja, são sólidos a temperatura ambiente de 25 graus. Uma parte extremamente importante, pessoal. Conduzem corrente elétrica. Sim, os compostos iônicos conduzem, mas tem que saber as condições. Eu tenho um sal de cozinha, o principal componente é o NaCl, e ele não conduz ele sólido. Então, o composto iônico, como é que vai conduzir? Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição, certo. São sólidos na temperatura ambiente, certo.
Conduz corrente elétrica, tudo bem, mas em que condições? Em fusão. Fusão é quando ele está na fase líquida e passou do sólido para o líquido. E em meio aquoso, quando ele está dissolvido em água. E aí, os dois ocorrem através da migração dos íons. Seu melhor solvente é a água. A ligação covalente, eu vou parar aqui, tá certo?